o Senhor continue operando com esse poder que Ele operou em meio ao louvor. Não sei se muitos perceberam a unção que Deus derramou aqui neste lugar. Que Ele continue assim, que Ele continue fazendo também com que os nossos corações se mantenham receptivos à palavra de Deus e que a unção nova desça sobre este lugar. Amém? Hoje de manhã eu estava na hora da adoração, né? Qual é a hora da adoração? É agora. Então, eu estava em casa de manhã, eu estava adorando a Deus, no meio do monte de coisas que eu tenho que fazer, porque, ao contrário do que há muito tempo eu pensava, adorar, devocional, buscar o Senhor, teria que ser aquele momento, eu recolher num lugar, abrir a palavra calmamente. Hoje eu aprendi que nós fomos chamados para adorar a Deus, e a gente pode fazer isso estando cheio de coisas para fazer, podemos fazer isso estando num leito de hospital, podemos fazer isso estando presos em cadeia, como o apóstolo Paulo. Nós somos chamados para adorar a Deus, e nós podemos fazer isso a qualquer momento. E de manhã eu tenho o costume de cantar, né? De uns tempos para cá eu percebi isso. Eu fico cantando, já desço a escada cantando, e fico ali adorando. E Deus, eu procuro permitir que Deus me deixe cantar o que Ele coloca no meu coração. Às vezes são hinos já conhecidos, outros não, como hoje. Eu comecei a adorar, a exaltar o Senhor, e eu pensei em vocês aqui. Eu falei, Senhor, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos nesta hora. E o Senhor, no meio da canção, vocês foram incluídos. Quando o Senhor dizia, através do cântico, que eu não me lembro, que é mais para o momento, né? Que o Senhor contemple a igreja dele nesta noite e que ele faça descer uma unção nova sobre este lugar nesta noite, e que aquilo que você acha que não tem mais tempo para você, que o Senhor restaure, que o Senhor faça uma reversão do tempo e que possa trazer aquilo que está prometido apenas para o futuro, que Ele possa fazer você viver agora no teu presente. Amém? E só para complementar, não vou me estender muito, né, falando acerca de tempo, porque a gente vai falar um pouco disso nessa noite. Será que o nosso tempo cronológico é o único? Nós, quando nos convertemos, aprendemos que, além do tempo cronológico, que é o nosso cronos, é dia, noite, né, 24 horas, existe o kairos, que é o tempo de Deus, né? E alguns já ouviram falar de física quântica, que fala de tempo. Existem muitos livros de ficção, inclusive eu estou lendo um livro de ficção que encheu o meu coração, porque o autor, no final, ele coloca: se isto aconteceu ou não, cabe ao leitor. E no meu coração eu falei, quem garante que pode não acontecer? O livro é uma ficção de astronautas da NASA, fazem uma experiência e voltam ao ano 30 da era cristã e presenciam tudo o que está acontecendo nos 3 últimos anos do ministério de Jesus. E eu já comecei, o livro são 9 volumes. Eu só comprei 2. Cada volume tem apenas 600 e poucas páginas. Mas é uma ficção interessante. E um amigo que me indicou, ele falou assim, tem uma hora que só Jesus olha para ele, para o astronauta. Só Jesus reconhece que ele não é do tempo dele. Amém? E isso encheu meu coração. Eu falei, Senhor, quem sabe uma mensagem quântica? Nós vamos ver aqui alguns trechos da palavra de Deus que Jesus mostra que Ele é o Senhor do tempo, sim. Não fique presa ao tempo cronológico apenas. O Senhor, da noite para o dia, pode mudar a tua vida. Amém? Se você tem fé, você pode trazer isso para a tua vida. Amém? Nós vamos ler o trecho que está no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo narrou Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21.
mensagem aqui no ano de 2008. A primeira vez que eu trouxe, que Deus me deu essa palavra, foi em 2008. E essa semana Deus me fez lembrar, eu fui lá procurar, dei uma lida, Deus acrescentou algo a mais, né? E até a mensagem, né? A mensagem veio do passado para o presente, né? Nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz, o subtítulo é Uma Mulher Cananeia Demonstra Fé. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler, a partir do versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, grande em bondade e misericórdia. Pai, nós te damos graças por estarmos reunidos aqui nesta noite, te damos graças por tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar, por ter enchido o nosso coração de alegria da salvação, e reconhecer que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Agora, Pai, pedimos ao Teu Espírito que nos revele a interpretação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ministrar através de nós e ministrar a cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, traz uma palavra profética para cada um de nós, restaura vidas nesta noite, fortalece esperança, em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé seja alimentada pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, toma cada estado de ânimo aqui neste lugar, aquele que está triste, que o Senhor possa consolar e alegrar com a alegria da Tua salvação, dando um novo alívio das aflições, ó Deus. Pai, ensina essa pessoa a não ficar pensando naquilo que traz tristeza e angústia, mas que ela possa colocar o pensamento dela naquilo que pode trazer esperança. Ensina-nos a pensar corretamente. Ensina-nos, Senhor, a duvidar daquilo que nos assusta, nos aflige e nos ameaça. E ajuda-nos, Senhor, a receber com o coração aberto aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Ajuda-nos a nos apegar à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que ela sustente a nossa vida, principalmente nos momentos de dificuldade. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos nesta hora. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. O Senhor manda dizer, não sei para quem, para um pouco de pensar no problema. Para um pouco de alimentar a tua aflição. Pensa naquilo que pode te trazer esperança, diz o Senhor para nós nesta noite, né? Como nós lemos aqui esse texto muito conhecido acerca da fé de uma mulher gentia, nós vemos aqui que no início do capítulo, do versículo 21, diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Ou seja, essas cidades, né, essa região de Tiro e Sidom, elas ficavam além da fronteira da Palestina. E provavelmente essa foi a única vez que Jesus saiu da fronteira da Palestina. E se nós vemos o que aconteceu
antes, ele teve um embate com os religiosos, com os fariseus e com os mestres da lei. Se nós observarmos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz que alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e falaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Porque eles não lavam as mãos antes de comer. Os mestres da lei, os fariseus, vieram a Jesus para falar. E ele falou: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque o que acontecia era isso, eram regras e mais regras, o povo era oprimido pelas regras e pelas regras de tradição humana. E às vezes desprezavam o mandamento de Deus quando eles deixavam de honrar o pai e a mãe para, a pretexto disso, darem ofertas para o templo. Não, eu não posso, pai, mãe, eu não posso te ajudar porque eu tenho que ofertar no templo. Jesus falou que isso é hipocrisia. Nós podemos e devemos fazer as duas coisas. E depois ele falou assim: por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Aí então ele chamou os discípulos, porque quem falou isso para ele foram os mestres da lei e os fariseus, querendo questionar. Eram os líderes religiosos da época, eram os que mandavam, né, ali no Sinédrio. Foram eles que se sentiram incomodados com o Senhor Jesus, com medo de perder a posição que ocupavam no templo. Essa foi a característica dos líderes segundo a tradição humana. Eles tinham medo que Jesus ocupasse o lugar deles. Aí a gente vê uma diferença entre a liderança estabelecida pelo Senhor, que diz: Pedro, tu me amas? Vai, apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, considerai os outros superiores a vós. Então, Jesus, a liderança segundo os critérios de Deus, ela visa sempre o amor ao próximo, visa sempre nós considerarmos os outros superiores a nós. A liderança segundo os fariseus e os mestres da lei era: eu não posso perder o meu lugar, não posso perder a minha posição. Era uma guerra ali, literalmente falando, para conseguir ser um sacerdote, aquele que ia abrir, que a palavra de Deus não era em forma de livro, era em forma de rolo. Então é bom, o Senhor ministrou isso ao meu coração e eu trago para vocês. É bom a gente conhecer um pouco o que Jesus criticava nos fariseus. Vocês podem ler o capítulo 23 de Mateus, né? Porque se Jesus estivesse aqui hoje, na nossa época, no nosso tempo, né? Será que muitas atitudes nossas não seriam criticadas por ele, né? Então é bom a gente saber aquilo que aborrece ao Senhor e aquilo que agrada ao Senhor. Então Jesus, ele fechou essa discussão quando ele não continuou mais falando com os fariseus e com os mestres da lei. Ele chamou os discípulos e falou: olha, o que sai da boca do homem é que torna o homem puro. Por quê? Porque sai do coração. Aquilo que a gente fala, principalmente quando nós somos pegos de surpresa, quando pisam no nosso calo, aquilo que sai de repente é aquilo que está no nosso coração. E Jesus falou: é do coração que procedem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os furtos. Tudo isso sai do coração, sai pela boca, e isso é que contamina o homem. Agora, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus explicou, e depois disso, Jesus se retirou. Foi para um território gentio, que era a cidade de Tiro e de Sidom, né? Nós vemos aqui que essa mulher, esse texto aqui é narrado aqui em Mateus e também em Marcos, no capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 24, nós vemos também esse episódio sendo narrado. Nós vemos que essa mulher, quando Jesus estava ali, ela foi gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
E o versículo 23 diz que, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Aí os discípulos se aproximaram dele e falaram, manda ela embora, porque ela vem atrás de nós, vem gritando atrás de nós. Aí Jesus respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, em Marcos não tem esse texto, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em Marcos aparece apenas Jesus respondendo à mulher, o que está no versículo 25. No versículo 26, que é, não é certo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, segundo o texto de Mateus, nós podemos entender que, a princípio, Jesus não respondeu nada para aquela mulher. Porque o próprio texto diz, ele não lhe respondeu palavra. A mulher veio correndo atrás dele, a filha endemoniada, sofrendo muito. E a palavra diz que Jesus não respondeu nada. Que decepção, né? Às vezes a gente está ali clamando, clamando, e nenhum sinal, né? Parece que Deus não está se importando conosco, mas Deus se importa. Sabia que você veio aqui por causa de um Deus que se importa com você, se importa com a tua dor, se importa com a tua aflição, se importa, se alegra com a tua alegria. Mas nós muitas vezes não entendemos quando Deus não responde, né? Mas a resposta está registrada no versículo 24, que, como o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, que nós vemos que o Evangelho de Mateus, João é o Evangelho do amor, né? Para todo aquele novo convertido, pede logo para ler o Evangelho segundo João, o Evangelho do amor. Nós vemos que o Evangelho segundo Mateus exalta Jesus como o servo. Lucas, eu não lembro, mas Lucas eu acho que é o filho do homem, porque Lucas era um médico, então mostra ali os sofrimentos, as dores humanas. E Mateus é um evangelho que foi escrito para os judeus. E nós podemos observar na genealogia de Jesus, que vai a partir de Mateus no capítulo 1, na genealogia de Jesus, começa a partir de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Numa outra genealogia vai até Adão, ou seja, engloba toda a humanidade. O Evangelho de Mateus é mais para os judeus. Talvez Jesus tenha dado essa resposta para os discípulos. Quando a mulher veio, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela via gritando atrás dele. Diz que ele não respondeu nada para ela. Era uma mulher gentia. E os discípulos falaram, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. O que a gente pode entender aqui é que Jesus se virou para os discípulos, que eram ali judeus, e falou, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus, quando ele enviou os 12 discípulos, ele falou isso. Ele falou assim, não se dirijam aos gentios, antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Em João, no capítulo 1, nós vemos que diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Ou seja, nós vemos aqui que Deus, ele faz escolhas. Ao contrário das escolhas que às vezes nós fazemos, nós escolhemos de acordo com a nossa afinidade, de acordo com o que a gente vê exteriormente, né? Nós escolhemos pessoas para ocupar cargos, até empresas mesmo, né? Não estou me referindo apenas na igreja, mas nós podemos até explicar por que nós escolhemos. Por causa da capacidade, por causa da vida reta, por causa do chamado, né, no nosso caso, dentro da igreja. Mas nós não podemos explicar como que Deus escolhe e por que Deus escolhe. Agora, é certo que quando Deus faz uma escolha, é porque a partir dessa escolha Ele quer começar algo. A partir dessa escolha, outras vidas serão alcançadas. Ele não nos escolhe para nós ficarmos ali, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? Não, ele nos escolhe para que a gente vá e dê fruto.
É o que Jesus falou. E nós aprendemos também que o povo de Israel, ele foi escolhido para receber a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, e depois os gentios seriam alcançados. Mas nós vemos que Jesus veio para para os seus não receberam, porque os judeus, eles esperavam um Messias mais político, um reino humano, que os libertasse do poderio de Roma. Tanto é que havia um partido chamado os Zelotes, né, da época, que eles estavam se unindo para derrubar Roma, né, para tentar libertar o povo do poder romano. Jesus, quando aparece e diz: o meu reino não é deste mundo, foi difícil para eles e eles não aceitaram. Muitos, né, não aceitaram, mas muitos fariseus se converteram. Nós vemos Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos, como hoje em Israel eles não seguem o calendário cristão, eles ainda estão esperando o Messias, a vinda do Messias, mas existem os judeus messiânicos, aqueles que receberam Jesus, que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. O fato é que Israel era a oliveira verdadeira, né? E nós, os gentios, a oliveira brava. Aí o que aconteceu? Israel rejeitou o Senhor. E nós, que éramos da oliveira brava, pegou um ramo, a Vânia, pegar um ramo da oliveira brava, um ramo chamado Vânia, vou enxertar aqui na oliveira verdadeira. A Vânia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então ela já faz parte do Israel do Senhor. Aí pegou eu, né? Eu ramo, enxertou. Pegou cada um de nós e enxertou na oliveira verdadeira. E diz lá em Romanos, se eu não me engano é Romanos, que se houve endurecimento do coração por parte de Israel, foi para que a bênção chegasse até nós. E assim como nós éramos da oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós não podemos nos ensoberbecer contra Israel, porque quem alimenta a oliveira é a raiz que é o Senhor. Então, o que aconteceu? Israel rejeitou o Senhor para que a bênção chegasse até nós. Mas a escolha de Deus, a princípio, era que a palavra de Deus fosse pregada primeiro aos judeus. Tanto é que Jesus falou: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Só que a mulher insistiu. A mulher insistiu e ela viu qual a atitude que ela teve depois. Ela adorou. De joelhos, ela adorou e falou: Senhor, ajuda-me. Primeiro ela chegou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ela estava usando um palavreado que não era comum do seu povo. Ela era cananeia, era que o povo sírio-fenício descendia do povo cananeu. Mas ela usou um termo judaico: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para tentar chegar, usando uma roupagem que não era dela, como se isso fosse preciso para nós chegarmos ao Senhor. Porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, é o que nós vamos ver aqui. Ele fala: todo aquele que vem a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. E a mulher veio e adorou de joelhos, aí ela usou, foi sincera: Senhor, ajuda-me. Né? Aí, o que Jesus... Aí Jesus falou com ela. Aí ele usou um outro termo. Ele chegou para ela e falou: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, Deus me fez ver essa tarde que durante muito tempo, principalmente quando nova convertida, a gente não entende quase muitos trechos da palavra de Deus. E isso é normal. Não entendeu ainda? Continua lendo. Não é tempo ainda de você entender aquilo. Continua lendo. Deus, durante muito tempo eu não entendia esse texto. Como eu creio que muitos de nós, como aquele ninguém, as coisas que Jesus falava, eu vou te contar, né, de uma sabedoria. Ninguém põe remendo de pano novo em odre velho, em roupa velha.
porque senão vai acabar rasgando a roupa. Eu não entendia isso durante tanto tempo. Eu li, eu falei, o que o Senhor está querendo dizer? Não é? Isso não acontece, nós já estamos em contato com a palavra de Deus durante tanto tempo e muitas vezes não entendemos a profundidade do que Ele quer dizer conosco. Mas quando chega a hora, quando Deus tem uma palavra para você, quando você, o adorador, se encontra com o adorado, tudo fica mais claro, porque aquela mulher, ela adorou. Ela se prostrou de joelhos e adorou. E Jesus chegou e falou para ela algo que nós muitas vezes não entendemos, mas aquela mulher entendeu. O interessante é que ela captou a mensagem e ela deu continuidade ao discurso de Jesus nos mesmos termos. Ela não ficou a ver navios, o que ele está dizendo? Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ah, tudo bem, vem cá. O que ele está querendo dizer? Não, porque aquela palavra veio para ela e ela entendeu, ela deu continuidade, mostrando que ela mergulhou na profundidade da palavra de Deus. Porque aquela palavra que ele estava falando ali naquele momento, ó, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É a palavra de Deus. Foi proferida por Jesus. E aquela mulher mergulhou na profundidade da palavra de Deus e, diante do quadro que ela estava vivendo, ela entendeu e ela deu continuidade ao discurso de Jesus. Ela acompanhou o raciocínio de Jesus, ela alcançou a profundidade da palavra de Jesus. Porque o que ela falou depois? Ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu creio que nem ela percebeu que ela tinha entendido. Às vezes não acontece isso com a gente, né? Quando a gente está orando, Deus nos dá um entendimento, assim, uma direção. Eu estava até conversando com a pastora outro dia, quando Deus, às vezes, Ele quer me falar alguma coisa, no momento, nem sempre eu consigo explicar em palavras o que Deus está querendo. Conforme a gente vai falando, a gente vai colocando a palavra para fora, vai tendo comunhão, que isso é importante, porque quando você vai tendo comunhão, você consegue ver para onde aquela palavra está destinada. Às vezes, Deus quer que você entregue uma palavra para alguém, e você não sabe, às vezes ele te prepara, ele fala alguma coisa, você intercede, aí está muito bem, de repente na igreja, você conversando, simplesmente, Deus te dá entendimento daquilo. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Isso aconteceu comigo e só há pouco tempo também que eu percebi. Né? Eu até comentei com a pastora. E é bom a gente, depois de 20 e poucos anos já no Evangelho... Gente, uma coisa que eu fiquei feliz. Metade da minha idade, mais da metade, já é na presença de Deus. Né? E é bom que eu nunca me afastei do Senhor, né? Que o Senhor me guarde, né? Guarde as minhas palavras, proteja a minha vida em nome de Jesus, que aquele que está em pé cuide para que não caia. Mas é um testemunho, né? De alegria. Hoje eu pensei, nossa, a minha idade, eu já tenho mais da metade que eu me converti, que eu estou na presença do Senhor, que eu encontrei o Evangelho da Graça, né? Porque é isso que Jesus estava querendo dizer. Primeiro, os judeus tinham que se alimentar do Evangelho. Eles estavam arraigados na lei mosaica, guardar o sábado, circuncidar o homem no 8º dia de nascido. Que mais? Eles ainda estavam guardando a lei. E Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Tanto é que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Os 5 primeiros se referem a amarás a Deus sobre todas as coisas. E os outros 5, amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele falou, outro mandamento vos dou. Né? Pela lei, era olho por olho, dente por dente. Amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo. Se nós observarmos o Antigo Testamento,
retrata a natureza humana. Se espremer, sai sangue. Como nós somos, na nossa essência carnal, humana, muitas vezes vingativa, né? Por isso eu sou vingativa. Não tem uma música que diz vingativa. A natureza humana, por isso eu sou vingativa. Não, e hoje você vê pessoas que se enaltecem quando diz não, eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Nós vemos na televisão, eu vi um comercial que passou rápido ali, uma mulher falava, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei se ela havia perdido alguém. Eu não perdoo, eu não perdoo. Outro, eu só acredito vendo, eu só acredito vendo, eu sou correta. Aí Jesus falou o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, ele começou a tentar reverter tudo aquilo, trazer o evangelho da graça. Era isso que ele veio, e os judeus, sinceramente, eles precisavam, né, se desvencilhar daqueles laços da lei. O povo, quando Jesus começou a pregar, Jesus viu que as pessoas eram oprimidas, aflitas, como ovelhas sem pastor, é o que diz a palavra. Então ele viu que as pessoas eram oprimidas, de um lado, pelo poder romano, né? Pelo lado político, eram oprimidas pelo poder romano, com altos impostos, e pelo lado espiritual, eram oprimidas pelos fariseus e mestres da lei, pela lei em si. E Jesus veio trazer o evangelho da graça, da misericórdia, o evangelho de perdoa um pouco mais, dá para perdoar. Quanto que eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? Né? Não foi isso? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Ele não, 70 vezes 7. Ele estava sempre estendendo o limite. A gente sempre pode fazer um pouco mais de bem. A gente sempre pode perdoar um pouco mais. A gente pode ir muito além no ato de perdoar. Jesus falou isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, ele estava andando na contramão de todo aquele sistema opressor. E ele tinha que entregar o evangelho. Ele foi rejeitado, chegou a um ponto que ele viu que ele foi rejeitado, chegou a um ponto que já estavam tramando a morte dele. Quando acabou esse discurso aqui, o discurso não com a mulher cananeia, quando ele falou aquilo para os mestres da lei e para os fariseus, os discípulos falaram para ele assim, olha, mestre, os fariseus não gostaram muito do que o senhor falou, não. Sabe o que Jesus falou? Deixai-os. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Tipo assim, deixa, eles são guias cegos que eles estão conduzindo, e as pessoas que são guiadas por ele também estão cegas. Então Jesus falou, deixai-os. Aí Jesus saiu, se retirou e foi para território gentio. Esse acontecimento, isso aqui, esse encontro que ele teve com essa mulher gentia, esse acontecimento antecipa o alvo do evangelho. Porque Paulo, o apóstolo Paulo falou de um mistério que foi revelado já. Sabe qual era esse mistério? Cristo habitando em nós, esperança da glória. Cristo habitando em toda a humanidade e não apenas nos judeus. Esse mistério foi revelado de Deus ao apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo se converteu, muitos não entenderam o que ele estava querendo colocar. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, tanto é que eles fizeram reuniões, porque Paulo chegou e falou para ele, eu não acho certo a gente impor um jugo às outras pessoas que estão se convertendo agora. Não acho certo que eles tenham que ser circuncidados, que eles tenham que guardar o sábado de acordo com a lei. Vamos falar para eles que eles têm que se abster da comida sacrificada aos ídolos, do derramamento de sangue. Ou seja,
Deus revelou esse mistério ao apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo, lá no concílio em Jerusalém, junto com Pedro, e ficou tudo esclarecido, e eles entenderam que não havia realmente necessidade dos gentios terem que ter sobre eles o jugo da lei judaica, que Jesus veio para quebrar isso também. Então, nós vemos que esse mistério, que é Cristo habitando em cada um de nós, e não apenas nos judeus, é o alvo do Evangelho, o alvo de Deus. Deus, quando ele criou a humanidade, que o homem pecou e expulsou o homem do paraíso, ele enviou Jesus. Ele enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vemos que esse diálogo que Jesus teve com essa mulher antecipa, traz do futuro para o presente o alvo do Evangelho. E o que aquela mulher falou para Jesus? Na realidade, Jesus não falou esse termo se referindo a ela, menosprezando, que algumas pessoas pensam assim, os cachorrinhos, se referindo à mulher como se fosse cachorrinho. O cachorro é um animal. Nós somos seres humanos, o cachorro é um animal, a gata, a Bia, que estava na minha foto, são animais. Não é certo a gente falar assim, ai meu Deus, eu estou sofrendo como um animal, estou apanhando feito um cachorro. Cachorro tem que apanhar? Animal tem que sofrer? Fulano é ruim feito não sei o quê. Nós usamos isso, por isso que a gente interpreta dessa maneira. Mas Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer realmente o que acontece. Quando, principalmente criança, quando está comendo, não caem as migalhas da mesa? E se os cachorrinhos, os animais de estimação da casa, estiverem ali, eles vão colher a migalha. Ou seja, eles vão comer depois que os filhos se alimentarem. Então, Jesus falou para ela, resumindo, juntando os dois, eu fui enviado para pregar a palavra de Deus, o evangelho da graça para os judeus. Para vocês não é o tempo agora. Foi o que Jesus falou para ela. Vocês que não são judeus, vocês vão ter que esperar um pouco. E a mulher entendeu. Ela falou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que caem dos seus donos. Ou seja, ela falou, eu sei que o Senhor tem algo para mim e eu vou esperar. Eu sei que o Senhor tem um alimento para mim e eu vou esperar. Jesus virou para ela e falou, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo momento, a mulher foi curada. Nós vemos aqui que a adoração, ela tem um papel fundamental, né, de aproximar a pessoa que adora, né, do seu adorado, né, do objeto, não objeto menosprezando, do objeto adorado, né, da pessoa adorada. A adoração aproxima. Nós vemos que a adoração, ela promove o encontro entre aquele que adora e aquele que está sendo adorado. Por isso, a adoração, ela traz entendimento do propósito de Deus. Quando você tem uma vida de adoração, vamos repetir, né? É bom a gente sempre tocar nessa tecla. A adoração não é apenas cantar para o Senhor, não é apenas. A música é uma forma de adorar, mas a adoração, no original, a palavra, a tradução significa prostrar-se, assim como uma pessoa chegava diante de um rei, nós vemos isso em filmes, o rei estava sentado no trono, a pessoa ia caminhando, ela se jogava. Isso, no original, é proscrunel, que significa adorar. Quando nós adoramos a Deus, ou seja, cantando, tocando, pregando, chorando, em silêncio, quando nós adoramos, o que diferencia que você entrou na adoração é quando você reconhece a grandeza de Deus diante da tua pequenez. É quando você fala, Senhor,
Eu me prostro diante de ti porque eu reconheço a tua grandeza. Diante do problema, eu reconheço que o Senhor é maior que o meu problema. Eu reconheço que o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Quando nós fazemos isso, nós adoramos. E quando nós adoramos, nós ficamos perto do Senhor. E a adoração, depois da adoração, Deus sempre responde algo. Nós vemos aqui que depois que a mulher adorou, foi que Jesus respondeu. Ele deu uma palavra que ela entendeu naquele momento, apesar de ser uma pessoa sem o conhecimento da palavra, uma pessoa gentia. Ou seja, ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Depois da adoração, nós entendemos muitas coisas. Experimente quando você estiver passando por algum problema, querer tomar alguma decisão, às vezes não sabe como orar, e às vezes a gente quer sair orando, pedindo, né? Às vezes a gente ora, faz voto de tolo, a gente promete que não vai cumprir, quando na realidade nós temos que acalmar o nosso coração e adorar, começar a adorar, falar, Senhor, o Senhor é grande na força da sua compreensão. Eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, e eu reconheço que o Senhor é maior do que tudo isso que eu estou vivendo. Você começa a adorar, o teu coração vai entrando em comunhão com Deus, as tempestades da tua alma vão se acalmando, aquele maremoto vai se acalmando, e você consegue entender o propósito de Deus até para aquela situação que você está vivendo. A adoração, ela desvenda mistérios, né? O mistério de Deus foi revelado àquela mulher. No fundo, aquela mulher entendeu que o evangelho chegaria até os gentios. Ela não soube explicar como. Ela falou, não, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, ela falou, eu entendo o mistério de Deus, o mistério que muitos judeus não conseguiram entender. A adoração nos permite entender o propósito de Deus para nós. Ela entendeu que havia algo de Deus para ela e ela falou, eu vou esperar. Você crê que Deus ainda tem algo para fazer na tua vida? Você crê que ainda está faltando alguma coisa, eu não sei explicar o que é? Espera, porque o Senhor fará. Que muitos, às vezes, desistem na caminhada. Muitos, não, já completei, já acabei, né? Não tem mais nada para mim. Não, aquela mulher falou, eu sei que ainda tem algo para mim e eu vou esperar. A adoração nos permite entender e a adoração traz o futuro para o presente. Nós vamos ver um outro exemplo de uma pessoa que adorou, porque a adoração, ela é profética. Quando aquela mulher derramou um vaso de um perfume caríssimo aos pés de Jesus, ela foi criticada, inclusive pelo tesoureiro, que era Judas. Falou, olha, esse perfume podia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. As pessoas criticaram ela, a criticaram pelo fato dela estar derramando um perfume caríssimo aos pés do Senhor. E o que Jesus falou para ela? Ele falou assim, deixai-a, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Aquela mulher, a adoração dela, trouxe o futuro para o presente. Ela é como se ela soubesse, mas ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela simplesmente adorou, ela queria derramar o melhor para ela. Ela estava ungindo Jesus. Tanto é que quando Jesus foi morto e ressuscitou, as mulheres chegaram ao sepulcro com os aromas para ungir Jesus. Quando chegaram lá, ele não estava mais lá, ele já havia ressuscitado. Ou seja, aquilo que iria acontecer no futuro, aconteceu quando aquela mulher derramou o perfume, o vaso de alabastro. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Outro exemplo que Deus sempre fala ao meu coração. Eu vou fechar com esse exemplo. Quando, não sei se Marta ou Maria, falam para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro, né? Que Lázaro havia morrido. Aí, acho que Marta, se eu não me engano,
chega a falar isso para Jesus. E Jesus fala o quê? Falou assim, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele falou? Aquilo que iria acontecer só lá no futuro, vai acontecer agora, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui. Ele trouxe algo que era apenas para o futuro, para o presente. E eu coloco isso para nós nessa noite, que a gente não se prenda tanto ao tempo cronológico. Existem coisas que Deus preparou para você para daqui a muito tempo. Tem coisas que Deus preparou para você para daqui a um pouco de tempo. Que a gente se liberte nesse espaço chamado tempo cronológico. Que a gente se liberte e faça uma coisa que é essencial. A gente não vai fazer algo, não, eu vou agir dessa maneira para Deus trazer logo para o futuro que eu estou esperando, aí eu não espero muito tempo. Não. Nós temos que fazer algo que pode mudar as coisas. Aquela mulher fez duas coisas. A adoração permitiu a ela conhecer o propósito de Deus para a vida dela. Ela, como uma mulher gentia, seria alcançada pelo Evangelho. Esse era o propósito, ela conheceu. Aí o que aconteceu depois? Ela creu. A fé daquela mulher foi que trouxe para o presente o que ela só receberia no futuro. Quando a gente crê, a nossa fé que move montanhas, a nossa fé faz as coisas acontecerem. A nossa fé faz coisas que demorariam um tempo enorme para acontecer, faz as coisas acontecerem. Enquanto você estiver dormindo essa noite, dormindo crendo no Senhor, crendo que o melhor está por vir, crendo que Deus guardou o melhor vinho para o final. Eu até recebi uma palavra da pastora, vou compartilhar com a igreja, no meu aniversário, a pastora me ligou e falou, você está bem, né? Aquilo que ela sempre fala. Aí ela falou assim, Deus guardou o melhor vinho para o final, por isso que ele tem feito vocês. Aí na hora eu captei, eu não sei se ela percebeu, mas eu anotei na minha agenda, palavra que a pastora me deu. O sinal que Deus falou que o melhor ainda vai acontecer na minha vida é que ele está me preservando para isso. Ele olha para você hoje e olha para você há um tempo atrás. Como que, seja sincero, como você acha que está melhor? Tudo bem, o cabelo hoje está melhor, a pele podia estar um pouquinho melhor um tempo atrás, mas interiormente, você como pessoa, conhecendo o Evangelho da Graça, você não está melhor? Deus, ele preserva você, por quê? Porque ele guardou o melhor para você. Então, ele não vai permitir que o melhor seja desperdiçado em uma pessoa toda desmantelada interiormente, uma pessoa cheia de traumas, de angústias. Ele está preservando, ele está nos curando, nos limpando, nos lavando, porque tem algo muito bom para as nossas vidas, está prestes a chegar, diz o Senhor para nós. Mas nós temos que crer que o melhor sempre está por vir. Deus não está preso ao tempo cronológico. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para nós já se cumpriu. O melhor de Deus para a nossa vida já veio. Qual é o melhor de Deus para nós? Deus amou tanto você que ele deu o seu único filho para que você não morra e tenha a vida eterna. Que até da maneira que o Elias falou uma vez, eu quero até depois perguntar para ele, eu achei uma maneira muito interessante para a gente falar com uma pessoa que não conhece Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente pode usar. Deus te amou tanto que ele deu o melhor dele para te salvar. O melhor de Deus para nós é Jesus. O melhor já veio. O que vier agora, a qualquer hora, Deus pode te surpreender com um vinho novo. Deus pode te surpreender. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Onde está escrito que a gente tem que esperar tanto tempo? Você pode até esperar, mas a tua fé, você não pode impedir a tua fé de crer. Eu posso chegar e falar, Senhor, eu creio que o Senhor vai salvar toda a minha família hoje. Por que não?
porque a gente faz um cálculo na nossa mente, a gente espera que seja de determinada maneira, não, primeiro vai ouvir o evangelho, ai, mas eu falo, é tão difícil, é muito difícil, né? O profeta ter honra na sua própria casa, porque na nossa casa conhece os nossos defeitos, né? Então, a obra do Senhor está sendo feita. Quando você olhar, a planta, ela começa já a crescer embaixo da terra. Quando começar a sair e começar a dar frutos, e um texto que a pastora sempre fala, de onde são esses filhos? Eu estava enlutada, né? Quando que eles foram gerados? Deus, ele gera, porque a tribulação é produtiva. As perseguições produzem esperança, e a esperança ela não nos decepciona. A esperança, ela vem da tribulação, quando você persevera na tribulação. Amém?